Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Estamos de volta e desta vez com mais uma aventura de intercâmbio em terras portuguesas. Nosso convidado de hoje voltou há pouco de um semestre em Lisboa, estudando com bolsa da UDESC em uma das melhores universidades da Europa. E acabou descobrindo um mundo por lá. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com o Tiago Vinícius Pedroso. O Tiago é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, é aluno do curso de Administração Pública aqui em Florianópolis, no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, e ele está falando com a gente diretamente de Portugal, onde ele está quase terminando aí um semestre de intercâmbio no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o ISCSP, como dizem os portugueses, que é um instituto que faz parte da Universidade de Lisboa. Tiago, muito obrigado por ter topado participar aqui do podcast e contar a tua experiência. Bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Agradeço, Carlito. É um enorme prazer poder participar do intercâmbio. Já ouvi alguns episódios e eles com certeza me ajudaram no processo do intercâmbio. Então, eu agradeço o convite. Bacana, é sempre legal a gente ter esse tipo de feedback. A gente fica muito feliz em ajudar os estudantes aí com as experiências de intercâmbio deles. Tiago, eu queria começar a conversa com você bem do começo. Eu queria que você explicasse como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio. Era um planejamento, um sonho antigo seu de estudar fora? Foi algo que surgiu durante o curso? Você acabou fazendo no finalzinho do curso? Não sei se foi por causa da pandemia aí que adiou os planos. Conta pra gente como é que foi esse teu processo de escolha. Exatamente, Carlito. No início da faculdade, no primeiro semestre, eu descobri a possibilidade de realizar um intercâmbio. Desde então, eu tive esse sonho e pretendia realizá-lo ali no final de 2019, participar do processo seletivo, ou então em 2020. Porém, por conta da pandemia, eu tive de adiar o sonho e realizei agora no final do curso. Certo, e você queria Portugal mesmo? Você tinha alguma ideia de onde você queria fazer intercâmbio? Ou como é que foi a escolha do país? Sim, eu pretendia realizar em Portugal porque, à época, eu não falava nenhuma outra língua, exceto o português, então eu pensei que seria mais fácil, mas, ao contrário disso, ao chegar aqui eu percebi que as pessoas se comunicam muito em inglês, inclusive na universidade. A primeira reunião que tivemos foi em inglês, então eu percebi o quão importante é o idioma e a universidade oferece aula de línguas, então eu tive a oportunidade de fazer aulas de inglês, mas sim, o intuito inicial era realizar intercâmbio em Portugal, então por conta da minha limitação de não falar outra língua. E o quanto que isso dificultou para você o intercâmbio aí? As aulas de inglês resolveram? Como é que você está se virando aí com o idioma? Sim, resolveram muito, as aulas foram ótimas e agora eu já consigo me comunicar em inglês e também entender. Não foi uma grande limitação para a universidade em si, porque as aulas são todas em português, aqui no ISCSP. Então, não foi uma limitação no sentido acadêmico, porém, na interação social, sim, é um grande limitador, porque há muitos alunos de outros países e eles se comunicam em inglês. Então, se você quiser realizar mais interação social, é extremamente necessário ter o inglês, ele vai facilitar muito. Ou então, o seu nicho de colegas vai ficar um tanto reduzido. Será basicamente pessoas que falam português ou, no máximo, um portunhol. Então, resumindo, assim, até dá para fazer o intercâmbio sem falar muito de inglês, mas é recomendável que você tenha algum preparo básico na língua aí para poder aproveitar melhor. É essa a dica. Essa dica com certeza. Se você não fala inglês, com certeza você conseguirá realizar o intercâmbio, não tenha medo. Porém, se você tiver inglês, será mais fácil. Com certeza a sua interação com os colegas e, inclusive, alguns conteúdos para você complementar academicamente serão bem úteis. Textos em inglês que você poderá utilizar. Então,
É útil, extremamente útil, mas não é um limitador. E a universidade, você optou pelo ISCSP, né? Ou agora eu já me atrapalhei para falar essa sigla, mas enfim, pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas aí da Universidade de Lisboa, né? Alguma razão especial para você ter escolhido especificamente essa universidade? Só para esclarecer para quem está ouvindo, né, que pode não saber, existem várias universidades em Portugal que têm convênio com a UDESC que você poderia ter escolhido aí para fazer, né? Alguma razão especial para ter escolhido a Universidade de Lisboa? Sim, são várias universidades, o UDESC tem muitas parcerias, porém, ao realizar pesquisas, eu descobri que a Universidade de Lisboa é referência aqui em Portugal, em muitos aspectos, e também por conta da cidade ser a capital e muito cosmopolita, eu achei que seria uma boa experiência, não só academicamente, mas também quanto crescimento pessoal, então por isso eu optei pelo ISCSP. Conta pra gente, essa tua primeira experiência assim, internacional, de passar um tempo fora do país? Sim, minha primeira experiência internacional, inclusive foi a primeira vez que eu peguei um avião na minha vida, foi uma experiência única e é muito, muito legal. É meu primeiro país que eu visito. Como é que foi a tua chegada em Portugal? Conta assim os teus primeiros dias aí chegando, primeira vez fora do país, um país diferente, apesar de ser a mesma língua, né? Ter que se virar aí, ter os primeiros contatos com a universidade. Como é que foi a tua chegada? Bem, eu acho que o principal, se for dar alguma dica, é já se planejar previamente. Então, é bom você definir um local para ficar, caso a residência da universidade não esteja disponível. Então, foi tranquilo. Eu simplesmente cheguei e me dirigi ao hostel em que eu iria ficar. Então, foi tranquilo. E as pessoas são, se você solicitar ajuda, elas são gentis. Então, não houve grandes dificuldades. Foi ok. Na universidade também você foi bem recebido aí? Fui bem recebido. Nós tivemos uma primeira interação, que foi uma reunião para explicar como é o Erasmus. Ela foi em inglês, por isso a importância do idioma nesse caso, mas foi muito bem recebido. Os colegas também são gentis. Alguns são bem gentis, outros nem tanto. Eles não sofri nenhum caso de preconceito ou algo assim. As pessoas foram gentis, mas é, elas simplesmente não se importam se você está ali ou não, elas irão agir naturalmente. Algumas irão ajudar você se você solicitar, mas é necessário que você interaja. Elas não irão interagir por si próprias contigo. Certo, tem essa espontaneidade, às vezes, do brasileiro, a gente estranha, às vezes, né, em outros países Sim. não é tanto, né? E me diz uma coisa, você falou da escolha da universidade, né, que você fez uma pesquisa prévia e decidiu que a Universidade de Lisboa seria o melhor lugar em Portugal para você fazer intercâmbio. Está Uhum. correspondendo isso? Conta um pouquinho como é que é estudar aí na Universidade de Lisboa, como é que são as aulas, o que que você encontrou por aí em termos de estrutura, professores. Quero saber se você está satisfeito com o que você encontrou, assim, em relação ao que você esperava. Acho que o ISCSP é bem parecido com a ESAG. As aulas são parecidas. O que muda é um pouco o sistema de avaliação. Por exemplo, aqui eles possuem o sistema de avaliação contínua, em que você fará trabalhos e provas durante o semestre, ou então um exame final, no qual você terá que realizar apenas uma prova. E as aulas são bem parecidas com as do Brasil, a estrutura também é parecida, os professores são bons, mas nós temos basicamente o mesmo nível do ensino superior no Brasil, e aqui eu acredito até que o nosso nível de exigência na ISAG seja um pouquinho superior em questão de trabalhos acadêmicos, de apresentação oral. A universidade aqui é boa, mas eu ainda acho que a ISAG está bem cotada. Legal. Você está quase no finalzinho aí do semestre, né? Você consegue dar uma ideia assim de o quanto que essa experiência, em termos acadêmicos mesmo, em termos de formação, você acha que vai fazer diferença para você? Assim, porque a administração pública, que é o teu curso, também é uma coisa que varia de país para país, né? Como é que você selecionou as disciplinas aí e como é que você vê esse possível ganho que você tenha por estar estudando em Portugal? Justamente por conta disso, porque cada administração pública dos países divergem, eu escolhi disciplinas mais práticas. Então, na primeira semana, você pode visitar diferentes aulas e, ao final da semana, escolher quais disciplinas você gostaria de cursar. Eu optei por disciplinas mais práticas, como gestão de projetos
e eu senti que pude complementar o conhecimento que adquiri na ISAG, e eu acho que fará diferença caso agora eu tenho o intuito de aplicar esse meu conhecimento no meu trabalho, quando eu retornar. Como eu escolhi disciplinas mais práticas, eu sinto que poderia aplicá-las no mercado de trabalho. Certo. E para a experiência de intercâmbio, assim, além da parte acadêmica, né? Você falou que está tendo aulas em português, então imagino que você está em turmas que tenham mais portugueses e brasileiros e tal. Como é que é a tua interação com os colegas? Você chegou a conhecer colegas assim de países diferentes? Rolou essa troca de experiência? Como é que é a tua convivência em Portugal? Sim, eu tenho mais contato com alunos de outros países, porque geralmente eles interagem mais, são mais interativos e buscam fazer novas amizades. E aí também a importância do inglês e do espanhol também. Os alunos portugueses, se você, como eu comentei, se você solicitar ajuda e buscar interagir, eles serão gentis, mas os alunos de outros países já são mais proativos e buscam interagir com você, então consegui fazer mais amizades com essas pessoas. E eu acho que o grande ganho, não em termos acadêmicos, mas em crescimento pessoal, é conhecer essas pessoas e poder aprimorar suas habilidades de língua, por exemplo, e também de conhecimentos por passar a conhecer outras culturas. Nesse caso, é excelente. Você conseguiu conviver aí com colegas de que países, assim, dá alguns exemplos? Eu tenho alguns amigos aqui da Espanha, Itália, Grécia, também da Polônia, Rússia, França. É um grupo bem diverso e todos se comunicam em inglês. Às vezes é possível falar em português porque eles querem aprender, então nós conseguimos ensinar ou então em espanhol, mas a principal comunicação é em inglês. E é um grupo bem diverso e é muito legal conhecer essas pessoas e conhecer mais sobre a cultura delas e sobre o país. Eu acho que esse é o principal ganho do intercâmbio, inclusive, essa interação. É isso que eu queria te perguntar, como é que é para você, assim, que nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha andado de avião, de repente você vai, mesmo indo para um país que fala português, mas você está num ambiente muito mais cosmopolita, né, com gente do mundo inteiro, e aí de repente você está conversando com gente que vem da Rússia, que vem da França, que vem de um monte de lugar. Como é que é, e como é que foi isso na tua cabeça, assim, você ficou meio assustado, ou você se integrou rapidamente nesse ambiente aí, como é que foi a experiência para você? Eu acho que outra dica para quem busca em realizar um intercâmbio é se desprender das amarras que você tem ao estar no Brasil. Por exemplo, eu era uma pessoa tímida, não gostava de interagir muito. Então, quando eu consegui passar no processo seletivo, eu pensei, ok, ao chegar lá eu preciso ser mais interativo, eu preciso buscar contato com outras pessoas e realizar amizades. Então, para mim foi uma grande novidade conseguir me comunicar com essas pessoas e fazer amizades. Foi algo incrível e não tive tanta dificuldade justamente porque eu mudei essa mentalidade e tentei não ser mais tímido, mas buscar interagir mais com as pessoas e com certeza foi a melhor escolha. Pelo que você está dizendo, então, você já sente que vai voltar diferente do intercâmbio em Portugal, então. Com certeza, Calito. A experiência de realizar o intercâmbio, eu acho que academicamente é melhor que o aluno pode ter e ao retornar ele definitivamente será outra pessoa. Tiago, você já deu várias dicas aqui ao longo da nossa conversa, mas assim, que dicas assim você destacaria para quem está pensando em fazer intercâmbio, está escolhendo destino, está pensando se vai ou não vai? Baseado na tua experiência, que dicas assim você destacaria mais? Eu acho que o principal é se planejar e escolher bem a universidade, então pesquise antes de realizar o intercâmbio para você ter certeza de que além dos ganhos pessoais, os acadêmicos também serão bons. Não tenha medo de fazer perguntas para quem já realizou o intercâmbio, então não sinta que você irá importunar a pessoa caso envie mensagens, pode perguntar. É muito importante para você sanar as suas dúvidas e poder se planejar corretamente. E também sempre tenha segundas opções, então, caso a residência não dê certo, pesquise já lugares onde você possa ficar, tente contatar pessoas que já estão aqui. Não tenha medo de realizar o intercâmbio, porque será uma experiência incrível que irá mudar a sua vida.
Tiago falou uma coisa importante agora, que é conversar com quem já foi, né? Isso que a gente tenta fazer aqui no podcast Intercâmbio, né? A gente tenta trazer essas experiências aí para deixar disponível para as pessoas ouvirem, né? E terem acesso à experiência de gente que foi fazer intercâmbio em vários países, várias situações diferentes. E é sempre bom também procurar essas pessoas, né? Localizar colegas aí que já foram para o exterior e conversar sempre garante assim uma informação de qualidade muito boa. Tenho certeza que você também está disponível para isso, né, Tiago? Quem quiser aí pode te procurar para tirar dúvidas, para saber mais sobre a tua experiência. Com certeza, estou totalmente disponível e também procure pessoas que são do Brasil e sempre há muitos alunos da UDESC realizando intercâmbio ou realizando mestrado em outros países, então pode contatar essas pessoas, elas ficarão felizes em ajudar e com certeza será muito útil. Então tá combinado, a gente vai deixar então na descrição do episódio aqui um contato do Tiago. Quem quiser saber mais sobre como é fazer intercâmbio em Portugal, na Universidade de Lisboa, toda a experiência legal que ele está passando aí, ele está à disposição para conversar com vocês. Tiago, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter participado do podcast. A gente conversou com o Tiago Vinícius Pedroso, ele é estudante de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina, estudante do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, unidade da UDESC aqui em Florianópolis, conhecida como ESAG, e ele conversou com a gente sobre o intercâmbio que ele está fazendo, terminando quase agora no momento, em Lisboa, Portugal, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Tiago, muito legal, muito obrigado por ter compartilhado a tua experiência. Carlito, eu que agradeço, espero contribuir para os próximos alunos que irão realizar intercâmbio. O podcast Intercâmbio já me ajudou muito. Antes de realizar o intercâmbio, eu ouvi alguns episódios e foram muito úteis as dicas que os alunos deram. Então, agradeço o convite novamente e me coloco à disposição para caso os alunos tenham dúvida. Agradeço, Carlito. Muito legal, é isso aí. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.